Bom, queria começar, como todos os meus colegas, eu acho, agradecendo muitíssimo pela organização do evento, né, pela concepção desse evento nesse formato, que acho que está sendo uma coisa muito desafiadora para a gente, muito enriquecedora. Me dá vontade de nunca mais ir num congresso só de antropólogo, que é chato. É muito mais gostoso a gente conversar nesse outro ritmo e com outras questões podendo aparecer e outras formas de apresentar as questões que a gente está vendo surgir nos pesquisadores indígenas e nos nossos interlocutores indígenas, de modo geral, sejam ou não pesquisadores. Né? E queria agradecer também, especialmente a Paulinho Maia, pelo convite, né? E também pelo convite, especialmente, eu digo, por ter pensado em me chamar para um evento sobre o qual eu não sei se eu tenho... a minha contribuição vai ser particular, digamos, no qual a minha contribuição vai ser bem particular, o que me deixa um pouquinho nervosa. Queria agradecer muitíssimo também ao Aranaco por ter aceitado o meu convite. Para mim é uma honra enorme, uma alegria que eu não posso nem contar para vocês, estar aqui do lado dele falando. O Aranaco foi meu professor, né? Foi a pessoa que me ensinou ao Eti, foi uma pessoa que me ensinou muito do mundo ao Eti, foi uma pessoa que me acolheu muito, então foi meu amigo também. E depois ele mudou de aldeia, que foi uma grande perda para mim, mas a gente está junto, né? Então, assim, ter oportunidade de a gente se encontrar, para mim, é um motivo de grande alegria. Tê-lo me ouvindo é também um motivo de grande alegria e tensão. E poder ouvir ele também vai ser muito, muito, muito legal para mim. A gente combinou que ele vai começar falando, e depois eu vou, enfim, fazer uma fala que eu vou contar para vocês sobre o que é. Bom, aí você se apresenta. Quer dizer, eu acho que eu não me apresentei, né? Eu sou Marina Vanzolini, sou professora da Universidade de São Paulo, atualmente, há pouco tempo, e faço pesquisa no Alto Xingu desde 2006, com o povo Aueti, que é um povo falante de língua tupi, enfim, a gente vai falar sobre isso. Bom, boa tarde, pessoal. Acho que, nesse momento, nós estamos aqui, por exemplo, eu em frente, em públicos, primeira vez, e isso é uma honra para mim. Nunca tive uma conversa como esta, né? Da primeira vez. Vai apresentar meu trabalho e a Marina aqui, né? Então, meu nome é Waranaco Aviti, Xingu, Mato Grosso. Eu sou professor, já concluí meu estudo na Universidade de Mato Grosso, UNEMAT. Então, eu estou aqui, estou lá na minha comunidade, fazendo os grandes representantes, indo para o encontro como este. Isso, grande avanço, que eu tinha sonhos antes, né? Então, realmente estou aplicando meu conhecimento e na minha comunidade. Também eu agradeço a Marina, que me convidou para vir para este evento. Então, estou muito feliz aqui na frente de todo mundo. Então, nesse momento, nós estamos trabalhando antropológica, né? Eu acho que todo mundo faz na sua comunidade, como indígena e não indígena. Então, eu vou me apresentar. Meu trabalho está escrito aí que é na minha língua, né? Está relacionado à comida que se pode comer, que não pode comer. Está escrito Moajemion. Que quer dizer isso? Gente que come aquela coisa, a comida, né? Então, eu vou falar um geral. A comida que a gente consome na aldeia a dia a dia. Por exemplo, eu vou começar pelo sal, né?
Sal que é muito importante para a minha comunidade Haiti, que é sal natural de água aberta, que a gente consome, fábrica todo ano, mês de abril até agosto. Isso a gente faz. O Saviti é grande, famoso, né? Fabricante do sal Aquapé da água. O que meu povo faz? Meu povo faz no período certo, né? Que falei mês de abril, onde a planta fica pronta. Então, esses períodos, a comunidade puxa sal para poder secar. Esse sal, o procedimento de sal, leva 20 dias para terminar, para transformar em sal. E assim por diante, a comunidade vai trabalhando. Eu acho que tem que reservar também o trabalho, né? Não é todo mundo que pode ir, porque tem espaços, não é suficiente, aí as pessoas vão se revezando para poder puxar seu sal. Então, o sal para nós é muito importante para a saúde. Todo mundo sabe que hoje em dia a gente está consumindo sal industrializado, que é salto branco, né? Em vez de consumir bastante esse sal todos os dias, e acaba ganhando hipertensão, pressão alta, dor de barriga, né? Então a gente consome esses natural dia a dia, tanto nas festas, nas casas e qualquer ritual também. Eu sal também tem um tempo certo de fazer. Não pode chegar de qualquer jeito também nele, né? Por exemplo, quando uma pessoa tem um filho pequeno, a gestante, não pode mexer o sal, porque senão faz mal nas pessoas e então para a criança. Porque o sal tem dono para nós, respeito, e não pode fazer assim por mal para o sal, né? Tem que, por respeito, e produzir o sal. Então, minha comunidade sabe fazer, né? Não pode chegar de qualquer jeito. Por exemplo, as mulheres menstruadas, na verdade, esse sal é o trabalho das meninas, das mulheres. Os homens só acompanham no procedimento, né? Por exemplo, quando fazer secar o sal, os homens acompanham em busca de lenha, busca de e outra coisa. Então, a atividade é das mulheres. E, além do sal, a gente consome, né? Até eu falei com... Estava pensando, as pessoas que se apresentou agora há pouco, de manhã, talvez hoje, né? Da pimenta, né? Porque o sal tem que temperado com a pimenta. Assim fica mais forte, né? Fica mais saboroso para a gente. O puro não tem graça. Então a gente precisa bastante de pimenta para a gente misturar com o peixe.
Então, o sal é famoso lá na comunidade. Muita gente, 5 anos, procura o sal para meu povo. Eles trocam com os objetos e hoje em dia aquela coisa de Bolsa Famílias, da aposentadoria, as pessoas, professores salariados, eles compram com essa moeda. Isso também ajuda a comunidade, né? As pessoas que não são salariadas, para eles é bom. Ele ajuda para poder comprar as coisas que eles precisam na aldeia, por exemplo, sabão, anzol e objetos que utilizados na aldeia. Então, é isso grande, está ajudando essa comunidade, né? E isso está acontecendo lá nesse momento. Então, nesse momento, a minha comunidade está em trabalho de sal. Todo mundo está lá trabalhando, produzindo bastante, para poder trocar com os outros etnias que precisam. Então, é isso, minha apresentação, né? Aí, e outro, além de sal, alimentos, surge também a comida, né? O Alto Xingu, produz mais mandioca, que batata e os outros parentes que apresentaram desde ontem até agora, né? O Alto Xingu, não. Eles só plantam outras comidas, fruta, por exemplo, só para eles comerem. Não é para ficar assim comendo dia adulto, né? Então, o Alto Xingu, que são povo Abiti, Camaiurá, Uaurá, Matipu, Cuicuro, Nafucuá, Yaualapiti, esses são os povos produzem muito mandioca, porque a gente vive lá direto, a gente consome muito no ritual. Por exemplo, agora está tendo os ritual aí da homenagem das pessoas que morrem, e o pessoal está produzindo bastante e para o filho, né? que é mandioca. Não sei se eu vou apresentar depois algumas fotos que a gente selecionou aí para apresentar também. Então, minha comunidade é isso, né? E outro que eu queria falar é respeito esse quarto, né? Por exemplo, que eu vou falar, e quando um parente, uma família adoece ou leva então um corte, machucou, as pessoas, a família fica esquarta, né? Que não pode comer, que falei, é sal com pimenta. Eles têm que ficar durante até a família recuperar. Então, isso a gente está mantendo bastante ainda, esses saberes, né, esse conhecimento, para não acabar, né? E quando a pessoa fica assim, tem uns pachê, né, que ajuda a curar. Quando as pessoas ficam doentes, eu falei que se machucou, tem uma reza, né, para ajudar. E, em vez de a gente ficar se tratando remédio, por exemplo, de fora, a gente usa remédio do mato, né? Remédio tradicional, que a gente tem bastante na aldeia. E também muito bom esses remédios que ajuda a pajé a curar esses pacientes, né? O que é muito bom
essa eu vou chamar de Eva, né? Os do o Alto Xingu, acostuma fumigar, Marina. Não sei como falar isso, né? Fumigar, o que quer dizer isso? Limpar o corpo, né? Se, por exemplo, as pessoas ficam com diarreia ou algum sintoma que está provocando, a pessoa tem que vomitar, né? A família busca erva no mato, extrai-se e esquenta para ele, em forma de chá. As pessoas tomam toma bastante e soltar para fora. Isso também ajuda, a gente tá mantendo essa cultura bastante forte e para não a gente ficar dependendo do branco, né? Então, tem os remédios que também está ajudando bastante. Então, tem a comida que a gente consome, né, a dia a dia também, comida comum, que é o beiju assado, moqueado, que a gente come todos os dias na aldeia. Aí, preparação da mandioca também, que eu vou apresentar daqui a pouquinho para vocês. Como é que as mulheres trabalham em casa. Até eu concordo com alguns dos parentes que vieram aqui apresentar, né? Acho que cada etnia, quem cuida as comidas, que faz as comidas, as mulheres mesmo. Na minha aldeia também, que faz, quem prepara são as mulheres, né? Então, eu concordo plenamente com os colegas que se apresentaram hoje de manhã. Então, claro que, outro lado, como o Francisco falou, né, os homens que mais poderosos também para trabalhar bastante, né, para não faltar comida. A minha fala aqui é um pouco distoante do resto do que está acontecendo nesse seminário, porque todo mundo aqui falou da comida como uma coisa muito boa, né? A gente ouviu falar da comida como remédio também, a gente ouviu falar da comida como um prazer, né? O prazer da embriaguez do cauim, o prazer de uma comida saborosa. A gente viu tantas iguarias aqui apresentadas. A gente ouviu falar da comida também como um momento de construção de relações, né? Como um momento de vida em comunidade, que é muito importante, né? E, no entanto, eu vou falar da comida como alguma coisa que pode fazer mal, da comida como feitiço. Eu já vou explicar o que eu quero dizer com isso. Mas, antes de começar essa fala um pouco feia, eu queria só dizer que assim como o Luiz, na primeira vez que eu fui para o Xingu, talvez, acho que só na primeira, eu também emagreci muito, porque eu não sabia comer. Mas, quando eu comecei a aprender a comer, acho que teve uma vez que eu fui para o Xingu, eu passei um mês, eu engordei 2 quilos, porque eu fiquei apaixonada pela comida deles. A gente pôde apresentar, porque as fotos eram selecionadas no meu caso, só um mínimo das iguarias que são feitas lá. Então, eu me esbanjei comendo coisas como esse mingau de castanha de pequi com pimenta, é uma maravilha. A tucumaia, que é uma espécie de compota do pequi, que é muito melhor do que chocolate. A saúva torrada é uma coisa incrível. Essas frutas todas que vão tendo ao longo do ano. Enfim, então, antes de começar a falar da comida como uma coisa ruim, eu quero dizer que eu acho a comida xinguana de uma sofisticação incrível, e uma comida em que muitos tem uma variedade de peixes incrível também, e passa por, né, eu conversei muito sobre, quer dizer, para um não indígena, né, a dieta pode parecer pobre, no sentido de que o xinguano gosta mesmo de peixe com beiju, né? E a maior parte do ano a gente passa comendo peixe com beiju, de manhã, de tarde e de noite, quando tem peixe, né? Porque às vezes não tem. E eu entendi que uma das coisas muito importantes para eles não é só as frutas, né? As frutas são plantadas às vezes, mas a maioria das vezes são coletadas.
E, nesse sentido, estão disponíveis ou não. Então, elas estão sempre numa quantidade meio limitada. Então, isso tudo faz a dieta, enriquece a dieta, mas talvez ainda é marcante, né, uma certa, o que poderia parecer aos nossos olhos, uma certa monotonia do regime alimentar, né? E aí, conversando com o pessoal na aldeia, eu fui descobrindo que a questão para eles é a variedade de peixe, né? O que você não pode é comer o mesmo peixe todo dia, né? Ninguém aguenta, né? Então, eu lembro de estar numa casa que, de repente, o pai da família onde eu estava tinha uma rede de pescar, e a rede dele tinha um tamanho X, né? Então, ele sempre pegava os mesmos peixes. E como era uma época que estava meio escasso o peixe, era o que tinha para comer. E eu lembro dele chegar com a rede, assim, sei lá, com 8 peixes na rede e falar, não tem comida, não. Eu falei, como que não tem comida? Mas é porque era a mesma comida todo dia. Então, essa questão do que é uma dieta variada também varia, né? Só para deixar isso registrado. E também deixar registrado que, apesar dessa aparente monotonia, quando você fica o tempo suficiente para acompanhar o ciclo, né, de todas as frutas, de todas as estações, da época que tem muito mel abundante, da época do pequi, e outras. Então, assim, às vezes não tem peixe, mas tem tantas outras coisas maravilhosas que você continua bem, né? Então, só para dizer que não é só mal da comida que eu tenho para falar, mas, por acaso, não por acaso, o que eu vou falar aqui é sobre a comida como algo que pode fazer o mal. Isso tem a ver com o fato de que a minha tese de doutorado, a minha pesquisa de doutorado, foi sobre isso que eu chamei de feitiçaria, lá no Alto Xingu. Eu acho que é um tema muito delicado, né, com certeza para todos, e por isso é que eu fico um pouco nervosa de apresentar ele aqui ao lado do Aranaco, se bem que o Aranaco já sabe o que eu vou falar, já me autorizou. Mas, assim, todas as vezes que eu conversei com os xinguanos sobre essa questão do feitiço, eu acho que é meio reconhecido entre todos de que isso, de fato, é uma coisa muito forte no mundo xinguano. É a grande causa das doenças no mundo xinguano. Não é a grande causa das doenças, mas é a grande causa das doenças graves, das doenças incuráveis, das doenças que levam à morte. Ou seja, as pessoas podem adoecer por relações com seres, né, com espíritos, né, seres invisíveis em geral, né, monstros, não sei como a gente poderia falar, que roubam a alma das pessoas, enfim, fazem elas adoecerem por amor, de alguma maneira, porque eles querem ter as pessoas por perto. Já os tais dos feiticeiros, isso que eu estou chamando de feiticeiros, são pessoas que fazem as pessoas adoecerem por maldade. Isso que eu estou chamando de feitiço tem a ver, é uma tradução de uma palavra aueti que se chama tupiat. O tupiat não é a mesma coisa que o poder do xamã ou do pajé. No mundo xinguano, eu sei que isso é muito diferente em vários lugares da Amazônia, mas um homem que se inicia no xamanismo, na pajelança, ele não adquire esse poder, esse objeto, na verdade, que é o que a gente está traduzindo aqui por feitiço. Então, para um homem se tornar feiticeiro, ou seja, ter essa coisa, que são essas flechinhas, são microflechinhas, ele precisa passar por um outro tipo de iniciação, é um outro tipo de poder que ele adquire. E é por isso que eu sustento essa distinção entre o xamã ou o pajé, né, e que é uma atividade basicamente de cura, lá no Alto Xingu, né, do tal do feiticeiro, que é esse homem que faz o mal. Enfim, feitiço é uma palavra que está disponível na nossa língua. É claro que ela não é a mais adequada, mas ela acho que dá conta desse caráter puramente maligno que tem esse poder que algumas pessoas no Alto Xingu adquirem. Acho que é importante dizer que ninguém diz que é, né? Como isso é muito geral, ninguém fala, eu sou o feiticeiro, e aí explica como é que se faz. Tudo que eu sei, tudo que eu aprendi sobre isso foi ouvindo histórias sobre casos de pessoas doentes, histórias dos xamãs contando sobre isso, as curas. Acompanhei curas xamânicas em que o tal do feitiço é desfeito, e eu já vou explicar como é que é isso. Só para dizer que, quando eu comecei ontem, né, a organizar um pouco essa fala, eu pensei, puxa vida, num congresso que está todo mundo falando de coisas tão maravilhosas, eu vou ser o único espírito de porco. E aí me dei conta dessa expressão, né, da língua portuguesa. De onde é que vem esse espírito de porco? Me veio uma imagem assim, de uma aldeia em festa e um bando de queixada invadindo para chatear.
É assim que eu, mais ou menos, me sinto nesse momento, falando de uma coisa triste no meio da alegria. Mas, enfim, o que feitiço tem a ver com comida? Essa coisinha, esse tal de tupiat, essas flechinhas microscópicas, às vezes o que eles chamam de feitiço pode ter outras características, mas eu vou falar do jeito mais geral. Uma pessoa pode ser atingida ou afetada por esses feitiços, basicamente, de três maneiras principais. Uma delas é o que, na língua Oiti, a gente poderia traduzir por amarrado, né? Que é quando o feiticeiro, o cara que tem essas coisinhas, ele amarra essas flechinhas num pedaço, em alguma coisa que pertenceu à vítima, seja um pouco de cabelo, um pedaço de roupa, um resto de comida. Esse objeto amarrado ele vai ser depositado em algum lugar. O xamã, o pajé, né, quando ele fuma o tabaco, ele consegue ver onde é que esse feitiço foi depositado, ele detecta o tal do feitiço, consegue desfazer o feitiço, e, em geral, isso faz a pessoa melhorar, ainda que o problema seja né, eu ouvi muitos Oiti dizerem, o feiticeiro não desiste nunca. Então, mesmo que o xamã vá lá e cure a pessoa, ele vai fazer de novo, por maldade, né? O outro jeito, que é um jeito mais letal, essas flechinhas podem ser diretamente jogadas em cima lançadas com arquinhos bem minúsculos, né, sobre uma pessoa. E o que eu ouvi dos Oiti é que, em geral, quando é assim, essa pessoa morre do dia para a noite ou da noite para o dia. Em geral, perde a fala, já não consegue mais nem dizer. Porque uma das coisas que acontece muito quando uma pessoa é amarrada, tem um feitiço amarrado, é que no sonho ela vê quem está enfeitiçando ela. E aí isso ajuda todo o processo de cura, é óbvio. No caso de um feitiço assim lançado, é muito difícil, porque a pessoa morre muito rápido, perde a fala, é uma coisa mais catastrófica. E tem um outro jeito, que é um jeito que a gente poderia chamar de envenenamento, mas que, na verdade, envolve, pelo que eu entendo, esses mesmos objetinhos, que é o feitiço apresentado na forma de comida. Então, é disso que eu vou falar aqui. Para falar sobre isso, eu resolvi contar uma história, que é uma história antiga e muito famosa no Alto Xingu, e é por isso que eu acho que eu posso falar dela assim, sem grandes pudores, porque é óbvio que esse tema é muito delicado, né? Essa história, ela conta, sobre um homem, Aueti, que foi morto por acusação de feitiçaria, no posto Leonardo, que é o posto, a base da FUNAI, no Alto Xingu. A morte desse homem foi presenciada por pelo menos, que eu saiba, 2 antropólogos. Um deles, que é o Thomas Gregory, ficou tão impressionado que escreveu sobre isso. Então, é um caso que, de fato, se tornou muito famoso na região. Também, todas, na verdade, as execuções de feiticeiro são famosas, porque isso pode acontecer, mas não acontece todo dia, ainda bem, né? E ficou famoso. Acho que um dos outros motivos pelos quais essa história ficou famosa é que o neto desse homem que foi assassinado, ele veio a se tornar o chefe do posto Leonardo por muito tempo, e era um chefe muito querido, uma pessoa muito importante. Então, só para dizer que ela envolve assim, pessoas, figuras muito centrais ali da política alto-xinguana, né? Pessoas, enfim, queridas também, pelo menos pelos meus amigos Aueti, né? A história dele é a seguinte. Eu resolvi não falar nome, não por nada, porque todo mundo sabe, mas não custa nada, né? Esse homem tinha uma filha, que era casada, mas tinha um amante. Eles moravam no posto Leonardo na época. O amante dela era do povo Camaiurá, que também é um povo falante de língua tupi, lá do Alto Xingu, e que vive muito perto do posto Leonardo. Então, é coisa de... Quanto tempo andando? Sei lá, meia hora. É muito pertinho. É quase dentro do posto. O amante também era casado, mas isso não importa. Eles eram amantes. Um belo dia, ele foi visitar a moça, e, na voltando para casa, começou a se sentir muito mal. Começou a vomitar, e no dia seguinte estava morto, né? Na mesma noite morreu. No momento em que ele convalescia dessa maneira tão dramática,
os irmãos perguntaram por onde ele tinha andado, né? Que é o que acontece se alguém começa a passar muito mal, você começa a tentar investigar o que teria causado aquilo. E ele contou que tinha ido à casa dessa namorada e que na casa dessa namorada tinha comido um prato de arroz com peixe. E os irmãos logo concluíram, então, que ele teria sido envenenado. Eu ouvi essa história de um homem aueti que, nessa época, era criança. Quer dizer, ele é aueti, na verdade, ele é meio Turumá e meio Camaiurá, mas mora com os aueti há muitos anos. Casado com aueti, tem filho aueti, é aueti. Ele era criança na época que ele morava na aldeia Camaiurá. Então, ele me conta que viu com os próprios olhos, quando os irmãos desse homem que tinha morrido, o irmão mais velho, sobretudo, foi dentro da sua casa, buscou todos os bens de valor que ele possuía, apresentou no centro da aldeia, que é o procedimento tradicional para você encomendar a execução de um feiticeiro. Né? Quem pode querer que um feiticeiro morra ou não é o chefe, não tem uma instância maior que decida isso, mas é sempre a família da vítima, daquela pessoa que se sentiu afetada e que, nesse momento, pensa ter segurança sobre quem seria o autor daquele malefício. Então, ele apresentou todos os seus bens, né, tudo que ele tinha. Né, o Alto Xingu tem uma cultura muito forte, né, desses ornamentos, os colares de caramujo, os colares de miçanga, os cintos, né, e que são objetos que são usados como pagamentos dos serviços mais diversos. Uma cura xamânica, por exemplo, mas também pode ser uma execução de um feiticeiro. Então, os homens de Camaiurá, alguns aceitaram, né, tomaram para si aqueles bens, que era o pagamento da morte do feiticeiro, e então arquitetaram um plano para a execução. Foram até o posto Leonardo, convidando o suposto feiticeiro, aquele homem que estava sendo acusado, para uma pescaria coletiva. Né, e ele, sem imaginar o que pudesse estar acontecendo, aceitou. O que se diz é que, muito perto de casa, ele foi já atingido por facadas e morreu embaixo de um pequizeiro, ali pertinho da sua casa, chamando pela filha. Enfim, uma história tremendamente trágica. Esse mesmo homem aueti que me contou essa história, ele me contou a história da seguinte maneira: a história da morte desse homem começa com o enterro de um outro homem, que era um grande chefe Camaiurá, o pai de um grande chefe Camaiurá, que estava sendo velado na aldeia Camaiurá nessa mesma época. Na época em que acontece esse tal da morte, né, do caso de envenenamento, da acusação de envenenamento. Então, o que se diz, quando alguém morre no Alto Xingu, os seus parentes, não só os seus parentes, na verdade, todos aqueles que se importam com o morto, vêm de outras aldeias para velar o morto, para chorar o morto. Então, o que estava acontecendo é que tinha um afluxo de gente vindo para a aldeia Camaiurá, justamente para velar esse morto. Uma das coisas que eu escutei é que aquele homem que foi acusado de envenenamento, ele já era suspeito da morte do tal do chefe, o que colocava ele já numa posição meio esquisita para o pessoal da aldeia Camaiurá, que estava velando aquele chefe. Mas o fato é que alguns daqueles que estavam vindo, no caminho, parece que encontraram um bando de gente Camaiurá, uns homens que disseram que estavam ali à espreita para matar uma onça. E eles seguiram seu caminho. Mais tarde, quando finalmente o amante, né, da moça, morreu, eles entenderam, aqueles que tinham cruzado os matadores de onça no caminho, que eles não eram matadores de onça com coisa nenhuma, que eles estavam ali justamente para atingir aquele homem. Ou seja, concluiu-se, né, essa é a visão aueti dessa história, de que concluiu-se que o homem não tinha sido, na verdade, envenenado, mas tinha sido atingido diretamente por um feitiço quando andava a caminho de sua casa, de volta para a aldeia Camaiurá. Eu só estou contando esse parênteses só para dizer que todas as histórias de enfeitiçamento que eu ouvi têm muitas versões. Né? Então, é por isso que eu não quero falar que aquele que foi morto, executado, era ou não era feiticeiro, porque eu não estou aqui para decidir isso. Né? Mas o que eu quero, na verdade, o que me interessa mais nessa história é um caso de um caso famoso, né, xinguano, de alguém que é
morto dessa maneira, através de um prato de comida. E a minha ideia é um pouco que, bom, de fato ele era amante, ele não era nem sequer o genro, né, daquele homem que foi executado. Mas o fato é que ele comeu um prato de comida na sua casa. E se ele comeu um prato de comida na sua casa é porque ele estava, no mínimo, confiando na comida que foi oferecida. Então, acho que a minha questão é um pouco como é que a comida, que na verdade, um modo de construir as pessoas e construir relações de afetividade, de parentesco, né, sobre isso que a gente vem falando aqui tanto, ela através da mobilização dessas mesmas relações de afetividade, de confiança, de cuidado, pode se tornar uma arma letal. Então, passando essa história, eu vou fazer algumas considerações justamente sobre essa questão, né? sobre esse paradoxo da comida como algo que transforma e, ao mesmo tempo, pode ser destrutivo. O Luiz Costa, falando dos Canamari, ontem notou que os Canamari, a língua Canamari tem uma distinção, tem um verbo específico para designar o ato de alimentar um bebê, que é também o ato de alimentar um animal de estimação. O mesmo acontece na língua Oeti. E na língua Oeti, se não me engano, isso é diferente, é muito diferente você alimentar um bebê pequenininho ou um animal de estimação de alimentar, dar comida para uma criança grande. Uma criança grande, você faz ela comer, é mocaru, né? Você causa o comer dela. Né? Um bebezinho pequenininho, você alimenta, de fato. Esse verbo, ele implica, parece, algum tipo de passividade daquele que é alimentado. O verbo poi, né? Então, essa ação de alimentar, na verdade, qualquer tipo de alimentar, mas eu vou me centrar aqui nesse alimentar do bebê ou do animal de estimação. Ela está muito ligada a uma ideia que um dia eu ouvi dos Oeti, ouvindo um mito, uma frase que me soou completamente estranha, que eu poderia traduzir mais ou menos como... e então, era um homem, um tocador de flautas, que queria ensinar o seu povo, na verdade, era um bando de animais, a tocar as flautas. E aí o mito falava algo assim como... E então ele resolveu fazer o seu povo gente. Eu não entendi aquela história e fui conversar com uma família e eles me explicaram, não, ele está querendo dizer que ele estava ensinando a tocar flauta. Então, uma frase que a gente poderia traduzir literalmente por fazer gente, ou a expressão, né, em Oeti é moacá, poderia significar, né, naquele contexto, ensinar um conhecimento ritual. Então, eu nunca tinha ouvido essa expressão e eu comecei a querer entender onde é que ela se aplicava. E aí eu ouvi 3 exemplos que me pareceram muito significativos. O primeiro deles era assim, eu estava com uma família e cada uma das pessoas da família falou um desses exemplos. Um deles era assim, você tem o seu bichinho de estimação, então você pega ele, você alimenta ele, ele vai se acostumar com você e ele não vai mais querer ir embora da sua casa. Né? Você fez ele gente, você moacá ele. Isso foi uma menina que me falou. A mãe dela me falou assim, você tem o seu bebê, né? Você vai dar de mamar para o seu bebê, ele vai crescer forte, ele vai começar a andar, né? Ele não morreu, né? Porque esse primeiro ano de vida, esse momento até o bebê começar a andar, é um momento que o bebê é muito frágil e é muito afetado pelas ações dos pais, é um momento que ele está muito vulnerável às ações dos espíritos também. Então, esse alimentar e o fato do bebê ter se fortalecido e conseguir começar a andar, significa, ela disse, né, literalmente, ele não morreu, ele virou gente. Você, moacá, você fez ele virar gente. Né? Uma das coisas que eles me disseram também assim, os bichos fazem a mesma coisa com os filhos deles. Então, a gente moacá os bichos que a gente quer conosco e cada animal moacá, ou seja, faz ser gente os seus próprios filhos. O terceiro exemplo, que era bem peculiar, na época me interessou muito porque eu estava ligada nessa coisa de chefia,
era o seguinte, foi até conversando ontem com o Aranaco, foi esse o primeiro que ele me lembrou. Tem um homem muito bravo, um homem que é intratável, uma pessoa sovina, brava, fica nervosa à toa. Aí o povo da aldeia fala assim, vamos tornar ele chefe, né? Morequat, a palavra oiti. Vamos fazer ele virar chefe, vamos fazer ele virar gente, né? Então, isso é peculiar para quem conhece o mundo xinguano, porque tem um grande discurso sobre a chefia xinguana como um ideal, né, de moralidade, de fato é. Mas é engraçado que esse ideal de moralidade ele não precisa ser anterior ao cara virar. Ele não precisa virar chefe porque ele é um cara especialmente moral. Ele pode ser feito um chefe, né? Mas os dois primeiros exemplos estão mais ligados ao que me interessa aqui. Fazer gente passa muito fortemente por esse ato de alimentar, por esse poi, né? É claro, né, como lembrou o Luiz, tem essa dupla dinâmica desse alimentar, que implica algum tipo de passividade de quem é alimentado. Esse ato está numa dinâmica, numa relação inseparável do ato, digamos, posterior, que você chamou de comensalidade, que é o do compartilhamento, de fato, de comida entre parentes. Então, não existe casa no Alto Xingu que não compartilhe com os seus aquilo que tem para comer. Não tem, nesse mundo, uma instituição, assim, um lugar instituído de compartilhamento. Mas cada casa tem a sua comida e cada casa distribui a sua comida para os parentes de acordo com a quantidade que tem. Então, se o Aranaco for pescar e pescar muito, ele vai ter que mandar um pouco para a sogra, para o sogro, para os irmãos, né? E esses atos de compartilhamento eles são fundamentais na manutenção dessas relações. Bom, num dos meus campos lá no Alto Xingu, acho que foi talvez até numa época próxima à mudança do Aranaco da aldeia, a família com a qual eu morava também se mudou. Uma coisa meio revolucionária, eu fiquei basicamente sem casa. Tive que procurar outra casa para morar. Mudou quase todo mundo e sobrou só um homem, um velho, que era uma pessoa que cuidou muito de mim, que me contou muitas histórias. E eu me preocupava com ele e sempre pensava nele quando a gente fazia comida em casa, na casa nova onde eu estava morando, porque tinha levado um pouco de arroz e tal. Então, quando eu cozinhava, quando a gente cozinhava a comida que era minha, assim, sobre a qual eu tinha alguma autoridade, eu levava sempre um prato de comida para ele. E aí, um dia eu descobri que ele não comia, ou o pessoal achava que ele não ia comer. Falaram, olha, ele não vai comer a sua comida, não, que eles vão estar com medo de feitiço. Eu falei, mas como ele está com medo de mim? Bom, eu não sei até agora de quem exatamente ele tinha medo, isso não importa. Mas foi nesse momento que eu me dei conta de que é justamente através dessas relações, quer dizer, só se compartilha comida com aqueles que você quer cuidar, né, de algum jeito. Ou o compartilhamento de comida é um ato de cuidado que quer fazer as relações de parentesco se afirmarem, se manterem, se revigorarem, né? E, no entanto, pode ser através dessas mesmas relações que você é envenenado, enfeitiçado. E aí, na verdade, eu já estou terminando. Eu acho que o grande paradoxo, né, que eu deixo para fechar essa fala, é que a palavra aueti, que designa essa forma específica de enfeitiçamento, é exatamente a mesma palavra que designa o amamentar, o fazer gente, poi, né? E poito designa o ato de envenenamento, assim como designa o ato de amamentação, assim como designa o ato de tornar um animal, um pássaro, né? De estimação nosso. O que significa isso? Eu, na verdade, eu não sei. Acho que a minha questão aqui é um pouco, enfim, mostrar como...
quando eu relendo meu material, né, quando eu elaborei essa questão, eu aventava a hipótese de que talvez fosse uma ironia da língua Aweti aplicar esse termo, que é o termo que significa fazer gente, para aquele ato que é o ato de você desfazer alguém como humano, né? Morrer nesse mundo é deixar de ser gente, né? É ser gente, ser outro tipo de gente, ser gente lá na aldeia dos mortos, sei lá onde. Hoje em dia, eu acho que a hipótese da ironia não faz muito sentido, não. Talvez eu até quisesse ouvir vocês sobre isso. Uma coisa que eu elaboro um pouco na tese é como essa relação de feitiçaria ela é comparável, ela é análoga de alguma maneira, no sentido de uma relação de influência corporal, é a relação da mãe com o bebê. E agora me pareceu mais significativo que o termo seja o mesmo. Mas também me parece que talvez esse termo, ou talvez a resposta mais simples seja esse termo simplesmente está falando da vulnerabilidade ou da passividade absoluta daquele que recebe algo, né? Mas, enfim, para mim não deixa de ser muito curioso esse paradoxo desse termo que pode significar duas coisas radicalmente opostas. Enfim, era isso. A gente acabou que é uma duplinha complementar, né? Porque o Aranaco falou de tudo que é importante para fazer gente. O Aranaco, como vocês, falou de tudo que é importante para fazer gente. Eu aqui dei essa contribuição espírito de porco e vamos ver o que isso gera. Muito bem, a gente abre então para perguntas. Tânia, Luiz Elvira e Dominique. E Francisco, 5. Pronto, fechando. Você começa com Tânia. Quem está com o microfone para a gente agora? Quem está com o microfone, gente, agora? Gui. Começando com Tânia aqui. Deixa eu ver se eu lembro a ordem que eu falei, peraí. Tânia, Luiz, Dominique. Bem, eu gostei muito da fala do Aranaco, da fala da Marina. E, assim, eu tenho, primeiro, assim, só um comentário assim, simples, que, assim, quando o Aranaco começou a falar de sal, eu fiquei muito assim, impressionada, porque teve a fala sobre as batatas, teve a fala sobre o caxiri, a fala sobre a banana não, a pimenta, a fala sobre a mandioca e o beiju, né? Então, o sal, eu achei assim, isso muito incrível, que uma coisa sem programação pudesse reunir diferentes itens assim, da comida indígena, né? E aí, não sei, fiquei imaginando que a gente podia, de repente, imaginar uma refeição com essas, né? A pimenta, o sal temperado com pimenta, a pimenta baniwa, e aí, sei lá, acho que daria um banquete excepcional, né? Vai ter isso sal, aí hein? eu quero muito provar. Se tiver um peixe bom aqui, a colega está falando isso. Bem, não é uma pergunta, então, para o Aranaco, é apenas um comentário que eu achei muito interessante, que o sal aparecesse aí como um alimento fundamental, né? E, para a Marina, uma coisa assim que eu perguntaria é se... Eu achei muito interessante o paradoxo. E concordo que talvez não seja o caso de tentar desfazer o paradoxo, né? Mas, assim, eu perguntaria para você se essa comida que envenena, se as pessoas falam sobre algo que é acrescentado a essa comida, né? E para que ela se torne um veneno, porque, assim, algum poder tem que acontecer para que você passe de um fazer comer para uma espécie de amamentação, né? Então, o que torna uma comida
poderosa, ou a relação do feiticeiro com a comida, para que você dê isso para alguém e a pessoa consuma isso como um ato de ser amamentado, né? E aí, portanto, letalmente afetado pela comida. Sobre o sal, e eu acho que foi extremamente interessante, porque na outra ponta da discussão sobre a transição alimentar, estamos falando dos efeitos perigosos do nosso sal, né? E aí lembrarmos quanto os índios têm tecnologias, saberes, em torno de vários tipos de sal, também tirado lá no norte, Amapá-Pará, onde eu trabalho, de folhas de palmeira, açaí, etc., né? Que deixou de ser feito na hora que a FUNAI fez a frente de atração e pendurou os saquinhos de sal para atrair, né? Então, agora, né, foi muito legal você falar e dizer para nós que esse sal agora está sendo feito no Xingu. Achei isso muito importante mesmo, né? Tomara que todo mundo possa aprender, né, de novo, a fazer os tipos de sal. E, para a Marina, seguindo um pouco o comentário da Tânia, e lembrando que você estava na banca da Ana Yano, né, que trabalhou sobre essa questão da alimentação com os Kaxinawá. Que isso, quer dizer, é bom não... você não estava na banca. Não desfazer o paradoxo, né? Porque, na verdade, eu acho que aqui estamos falando de comida não só, como você muito bem mostrou, né? Não só como um conjunto de ingredientes, de modos à mesa, mas da intenção de quem oferece a comida, né? E eu acho que isso, em todas as falas de hoje, estava muito claro, né? Todos os pesquisadores indígenas insistiram nisso, né? Uma boa comida é uma comida bem servida. E, né, quando se fala da tarefa, uma boa mulher tem que... né? Não é só preparar comida, né? É intenção de... E então, por isso, a pergunta da Tânia, eu não quero repetir, mas é isso. Se é uma coisa que põe dentro, ou se é só, vamos dizer, uma outra intenção no ato de servir, né? E é muito bom que você tenha falado de venenos lá na região onde eu trabalho, toda essa região das Guianas, né? Venenos há, e muitos, envenenamentos permanentes, e é bom que isso faz parte do comer também, né? Ou seja, cada vez que você recebe uma cuia de alguma coisa, a pergunta é, será que tem... e aí é que eu não sei se é necessário imaginar que tem alguma coisa, ou só, vamos dizer, uma relação tensa, né, com as pessoas que oferecem. Desculpa, minha mãe. O meu comentário vai muito na linha do que Dominique dizia, e quando escutei as duas falas, me fez muito pensar num artigo lindíssimo de nosso colega Juan Álvaro Echeverri, da Colômbia, que fala sobre a produção de sal em base justamente a palmeiras, que são incineradas, e depois, através da água, um processo de destilação até obter o cristal. E ele mostra quanto essa produção do sal é o primeiro amor de um rapaz. O rapaz tem que aprender a suar. Não? Então, a produção de sal da palmeira tem tudo a ver com o suor, que é uma substância muito poderosa. No caso do huitoto, ela é usada também, eu acho, misturada com a pimenta para comer, mas também misturada ao tabaco para fazer o ampiri. Então, aí veio primeiro a pergunta, eu gostaria de saber mais, assim como outras pessoas, sobre a produção de sal mesmo, no caso, se são os homens que fazem, se são as mulheres, em que circunstâncias, saber se o sal também está relacionado a esse trabalho do homem como o suor, que é também o suor, desculpem, do sexo, né, de produzir gente.
E é lá que eu pulo para o caso da Marina, que eu acho que é interessante, né? Fazer sal, suar, é um suor que vai ser usado, e como é que fazer sal tem, bom, é uma substância poderosa que pode ser usada para o bem ou para o mal, bom, muitas coisas. Luiz Costa e depois o Francisco lá no fundo. Os dois lá no fundo. Obrigado. Então, muito obrigado, Aranaco e Marina. Achei muito boa a apresentação. Só tinha uns comentários, assim, não sei nem se tem uma pergunta aqui no meio. Hipoito, a palavra amamentação, envenenamento. Eu concordo, que acho que não tem que fazer o paradoxo, mas tem que admirar a sagacidade da língua aueti, porque é realmente brilhante, absolutamente brilhante, e acho que ressoa com muita coisa de antropologia, desde moço, do início do ensaio sobre a dádiva, que tem a bebida envenenada, e tem aquele artigo clássico do Maurice Bloch, o Commensality and Poisoning, se chama, exatamente, que é um artigo que vale a pena, comensalidade e envenenamento, né, que vale a pena dar uma checada. Acho que os aueti realmente sintetizaram de forma brilhante essa questão. No caso da alimentação, porque a amamentação para os Canamari cairia na faixa da alimentação, né, que no caso dos Canamari é o que está entre o fazer a necessidade, que é o significado literal de dar comida, né, ayurman, e o que eu chamei de dependência, mas que literalmente significa uma necessidade interna, que é uma necessidade voltada. Quer dizer, esse espaço, também não sei se deixei isso muito claro, assim, talvez tem muito mais nuance aqui, ele não é propriamente uma relação social, ele é uma relação originária, ele é a condição da possibilidade de relações sociais mais complexas, dentre as quais estaria a comensalidade. E a vida social Canamari tem comensalidade, tem a alegria, tem beleza, é muito mais complexa, é isso que é valorizado. Tanto que, no caso do xerimbabo, que eu tentei dizer, é que você alimenta o xerimbabo como condição de presença dele na aldeia. Mas o amor, o bu, ele não segue necessariamente. Tem muitos xerimbabos que simplesmente não têm dono, ninguém se importa com eles. Então, enfim, é como se o alimentar fosse necessário simplesmente para ele adentrar aquele espaço, mas não precisa, isso não precisa se desenvolver em coisas mais complexas. Outra coisa que eu achei interessante, aí eu não sei se a palavra foi o mesmo hipoiti, que você pegou aqui os 3 exemplos do bicho de estimação, do bebê e da pessoa que fica nervosa à toa, que faz gente. É a mesma palavra? Também, genial. Só achei curioso, porque do bicho de estimação, eu sempre me lembro, enfim, talvez seja algo que dá para resolver pela questão de perspectiva e tal, mas fazer gente, no caso dos Canamari, seria meio estranho, porque você faz do bicho gente, tirando garra, tirando dente, arrancando pena, cortando a possibilidade de asa e criando a necessidade dele em relação a você. Então, isso não seria um fazer gente, eu acho, para os Canamari. Ao contrário, desfazer gente, porque ele é gente para ele. Não estou nem falando assim, não sei se isso funciona exatamente assim para os Canamari, mas eu me lembro de um trabalho da Adriana Sterpen sobre os Nivakli, em que ela diz que o animal bom é o animal feroz, é o animal correto para os Nivakli. O animal xerimbabo é um animal, é um péssimo animal, na verdade. Ele pode ser outra coisa, mas ele... Então, assim, é um fazer gente, claro, talvez para as pessoas, né? Mas, enfim. Mas me parece um pouco diferente do bebê também, porque tem até que ponto isso vai, né? O bebê, em algum momento, cresce, produz, participa, se torna um comensal pleno. Enfim, é só umas ideias. Não sei se tem uma pergunta aí no meio, mas muito obrigado aos dois pela excelente apresentação. Francisco, você pode... Oi. Isso é uma proposta, né? Gostaria que o parente, no próximo congresso, né, gostaria que ele trazesse o sal, né? Porque tem várias etnias aqui, né? Tem quilombolas, tem várias etnias diferentes, e provar esse sal do parente aí, né? Quero agradecer a fala da colega também, não indígena, que trabalhou durante esse tempo com o povo do parente aí, que ela falou que ela comentou que
se o parente deixou de falar, se ele autorizar, né? Mas com todo o seu sentimento, né? Que eu acredito que sim, que respeita a cultura do parente, né? Então, você pediu a autorização do parente para poder falar, mas gostei muito, né, da tua fala, né? É assim que a gente gosta de um antropólogo que pede autorização dos parentes que já trabalharam com questão indígena, né? Isso, eu gostei muito da tua fala. Eu vou passar para você. Antes de passar para o Araná começar a responder, eu só queria dizer uma coisa. Ele trouxe o sal. Só que ele disse que esqueceu no hotel. A gente só precisa de uma carona para ir buscar. Amanhã tem sal. Bom, eu vou agradecer Tânia, Tony Mick, Luísa, Luiz Costa, que falaram uma consideração, né, um comentário sobre sal, né. Agradeço a todos. Eu acho que vocês estão dando muito a força para mim, né. Isso eu vou levar de volta para a comunidade, que vocês deram uma força grande para mim durante a minha apresentação, né. Então, realmente, como eu trouxe o sal, Francisco, só pagar um táxi aí para poder buscar, né? Eu trouxe o sal para mostrar para vocês, né? Infelizmente, eu acabei esquecendo de trazer, está na outra mochila, né? Eu procurei agora, não estava mais aqui. Então, realmente, o sal muito consumido no Alto Xingu, né? Menos os médio, baixo Xingu. Eu acho que eles ainda não conheceram, talvez não souberam procurar os conhecimentos para nós, né? Mas na região Alto Xingu é conhecido e está muito procurado o sal para o meu povo. Então, nesse momento, agora, nesse período, o pessoal está produzindo bastante sal para trocar com seus objetos, né? Por exemplo, o aurá, a gente troca com sal pelo objeto que eles tenham cerâmica, né? É o cerâmico do aurá, que a gente precisa também na aldeia, né? Para fazer o beiju, para fazer o mingau de mandioca e tudo mais. E outros povos, também do Alto, a gente troca com pessoas do Caribe, né? Os caribes, os cuicuro, pelo colar de caramujo, que é valiosa. O sal é para nós também muito valiosa, né? É muito caro para nós. Então, a gente negocia com o pessoal com o mesmo valor, né? Não pode trocar também de qualquer objeto, né? Então, eu trouxe o sal pequeno só para fazer uma apresentação, né? Só para comprovar, aprovar também, não é para vender, né? Só apenas que eu trouxe para fazer uma apresentação mesmo. Então, eu agradeço mais uma vez pelo apoio Então, eu vou passar a Luísa, né? Perguntou. As mulheres que produzem muito sal, buscam sal, e elas que são, não sei como falar em português, Marina, temiac, né? Elas que extraem o polvilho, como se fosse do sal, o próprio sal, né? Da folha do papel. Aguapé, uma planta aguapé. Tem em todo lado. Para fazer não é fácil, não. Eu não sabia fazer sal de folha de aguapé. Então, uma vez eu viajei para a Amazônia, né? Eu vou contar um pouquinho minha história, como que foi. Viajei para
pro Rio Negro, no alto, onde Leonisa aldeia, né? A gente foi lá convidado pelo Isa, no sentido de fazer o intercâmbio, né? Lá eu vi um tipo de sal, não é o sal que a gente tem na aldeia, né? Outro tipo de sal, onde fez uma experiência, né? Para esse povo, como é o procedimento de sal, né? E vi essa experiência lá com eles, até eu vou lá na lagoa buscar junto com eles. Eles me ajudaram a puxar e a gente levou para a aldeia. A gente secou lá no pátio da aldeia, onde todo mundo acompanhou como é que é o procedimento, né? Os homens vai aquele cestinho onde vai ser coado como café, como se fosse coando café, né? A gente tem que colocar, extraindo tudo o líquido, né? E assim por diante, e colocado no fogo até ferver, leva 3 horas, tem que ferver esse sal, é demorado e muito trabalhoso, né? Então as mulheres estão trabalhando dessa forma, e por isso que é coisa assim muito valiosas para nós, esse povo Haiti, né? Então é isso. Vou fazer alguns comentários também sobre o sal. Dominique, produz-se muito sal. Todo ano tem uma produção de sal intensa. Tem um limite ecológico, porque as lagoas de onde eles exploram sal não são muito grandes, o aguapé, né, não são muito grandes, e não dá para ir muito longe, porque o processo envolve, né, primeiro, como o Aranaco falou, puxa a folha, queima a folha, e tem que trazer a cinza para a aldeia, e é pesadíssimo, então não pode ser uma distância muito grande. Então, o limite é esse da produção, né? Mas se produz muito sal, o Aranaco estava falando, né, o sal... Quase todas as famílias Haiti comem o ano inteiro com sal, sal do índio, né? E tem que produzir o suficiente para trocar também, porque para eles você falou, espero que todo mundo aprenda, todos os Haiti, porque lá no Xingu tem essa coisa de especialização, é importante. E dizem que os povos Aruac também sabem fazer o sal, de que a Camaiorá também faz, mas atualmente quem são os maiores produtores de sal? Bom, dizem os Haiti, eu acredito neles, porque não teria outro jeito. Quer dizer, de fato, eles são os maiores produtores e para eles é uma moeda de troca valiosíssima, né? Então tem uma certa ciúme assim do jeito de fazer e tal. Mas é pena, porque a gente fez um filme sobre o sal, só que esse filme não foi aprovado na comunidade. Então eu estou num projeto de refazer um projeto para voltar lá e fazer um filme direito. Mas uma coisinha que eu queria comentar sobre essa coisa de quem faz o sal, em relação à pergunta da Luísa, é que esse filme é muito lindo. O problema do filme é que tem pouca imagem do sal, mas tem muita entrevista, tem muita gente falando, só não mostra o sal. E ritual também. A gente foi editar o filme no Rio, aí chegou lá, tinha 8 fitas de ritual. Ritual, não tinha nada do sal. Eu falei assim, o que aconteceu, gente? Vocês não estavam filmando sal e tal? E não. Mas, enfim, tinha tal das entrevistas. As entrevistas são lindíssimas. E aí, assim, com mais calma e falando na língua, né, e tal, mais à vontade, as pessoas que estão contando sobre o sal, de fato, o sal é um produto feminino, né? Quem faz o sal são as mulheres. Quem troca pode ser as mulheres, mas muitas vezes são os próprios homens que negociam para onde é que o sal vai e tal. A situação de Quarupi, né, que junto os povos do Xingu é uma situação típica de troca e tal. Mas o jeito que esse homem vai contando sobre a produção do sal, minuciosamente, a cada etapa da produção tem uma fala. Então ele vai aquele jeito, né, de falar em que você fala a fala do outro, né, e o Haiti distingue a fala feminina, a fala masculina e feminina é diferente. Então a cada momento da descrição dele, ele tem uma frase que é em fala masculina, na forma feminina da fala, e que é assim: então, meu marido, você pode buscar a palha para fazer o cesto. Aí o marido vai para o mato e não sei o quê. Aí, na próxima etapa, então, marido, você pode buscar a palha,
você pode montar o coador, né? Então, como tudo, né, nesse mundo, é feminino, é masculino também, mas como produto, né, as mulheres aqui, de fato, detêm essa conhecimento da extração do sal a partir da folha. Elas é que passam por todos os resguardos, que a gente não teve muito como falar aqui, mas são vários, né? Para o sal dar certo não é fácil. E por isso que o sal é muito caro. E o sal também é muito caro, eu ouvi muitas vezes as pessoas dizendo, porque as pessoas arriscam a vida para fazer o sal, né? Essas lagoas de Aguapé são cheias de peixe elétrico e outros seres estranhos. Então, é arriscado fazer sal. Eu mesma tomei um choque. Respondendo também ao Francisco, quem te perguntou? Não, foi Karim que perguntou se o antropólogo vai lá. A gente tenta, pelo menos, faz tudo errado, mas vai, né? Eu fui também puxar sal, sofri pra caramba. Acho que o sal está certo, que o sal seja caro. Bom, aí voltando para as outras questões, né? Essa palavra tupiat, ela é empregada... Para mim, é difícil de definir se tupiat definir tupiat como malefício ou como objeto do malefício, ou como meio, como veículo do malefício. Ontem, assim, eu sempre entendi, né, que a comida que vem envenenada é uma comida com a tal da flecha. É minúscula essa flechinha. Então, eu já vi isso num feitiço desamarrado, porque quando você vê o pajé indo lá buscar o feitiço no mato, ele desamarra e isso todo mundo pode ver. Ou quem está perto pode ver. E é algo que a gente não reconhece. É uma farpa, digamos assim, mas só que se aquilo cair no chão da casa e alguém passar por cima, já ficou doente. É perigosíssimo. Então, eu sempre entendi que era isso que era adicionado à comida, né? Respondendo Dominique e Tânia ao mesmo tempo. E o Araná Conte me disse, de fato, é isso, né? É uma coisa que se coloca. É que essa coisa é invisível, essa coisa é minúscula. Na verdade, ela se desfaz, você falou, ela derrete na comida, né? Então, por outro lado, tem outras formas de feitiço que não sei dizer tão claramente se elas envolvem essa tal dessa coisinha, que é, por exemplo, fazer... Eles também podem chamar tupiats, me corrige, por favor, tá? Por exemplo, uma imagem, uma imagem de tatu, né, feita de cera, que é feita para chamar o tatu para comer a roça de alguém, né, para fazer o mal de um outro jeito. Então, é um outro jeito de produzir um malefício. Assim. Então, às vezes, parece que tupiado pode ser esse sentido genérico de fazer o mal. Mas nunca, eu diria que nunca é simplesmente uma intenção. Sempre envolve algum artefato, né? Até porque as flechinhas de tupiado são, de fato, feitas pelo feiticeiro, né? O mito de origem, os mitos, as histórias, mito não gosto de falar essa palavra, as histórias sobre o começo do feitiço passam por aprender a fazer também, né? Então, mas com isso eu não sinto que eu respondi a formulação que a Tânia colocou, que é o que faz o comer virar uma amamentação, digamos assim. E aí, juntando um pouco com a colocação do Luiz, eu estou achando essa conversa boa para pensar, não sei se eu vou poder responder, mas quando você formula a ideia, né, eu tinha entendido ontem, eu não fui justa com a sua apresentação, retomando o seu material, e até é muito significativo, né, a diferença entre esse POI, que eu não tenho como desmembrar eu não saberia, né, eu só consigo explicar ele dessa forma, ou seja, evocando as situações em que ele é aplicado, mas é diferente da ideia de criar necessidade, eu acho. Então, parece, mas não é, como sempre, né? Mas achei legal a ideia de uma condição de possibilidade da socialidade, assim, porque talvez isso tenha a ver com um negócio não sei, talvez isso me ajude a pensar, porque isso é um trechinho lá da tese que está no meio de um monte de outras considerações, talvez agora, a partir daqui, eu possa até pensar coisas ou elaborar de uma maneira mais sofisticada isso, né? De fato, se eu me colocar a pergunta da Tânia, nunca deixou de me fazer perguntas desafiadoras. É você mesmo. Todos. Mas é que a Tânia me acompanha há muito tempo. Bom, deixa
Deixa eu ver se eu respondo mais alguma coisa. Obrigada a Luísa pela referência. Eu fui relapsa com essa história do sal. Eu nunca investi nisso. Um dos meus projetos que eu quero um dia fazer é investir nesse negócio do sal. Depois que a gente fez o filme e viu coisas tão lindas, eu fiquei convencida de que tem que entrar nessa. E eu não li mesmo essa literatura sobre sal que existe. Eu acho que a última consideração do Luiz sobre essa coisa do bicho depois, de repente a gente conversa, né? Porque aí eu vou ficar me enrolando aqui e ocupar o tempo. Porque isso parece, mas é diferente, como sempre, né? Então, mas é bom a gente lembrar que é diferente mesmo. O negócio de virar gente e tal. Ontem alguém estava falando sobre bicho de estimação ser tratado como filho, né? O Aranaco falou, não, de jeito nenhum, bicho de estimação não é filho, não. E, no entanto, você fala que você faz gente. E a mesma palavra que você usa fazer filho. Então, eu acho que aqui eu diria fazer gente para mim, né? Fazer uma gente tipo eu, ou seja, fazer gente que fica na minha casa, né? Acostumado comigo. Não é que a comida não possa fazer mal, pode muito, mas não é tudo que é comido que... As coisas não passam por um tratamento xamânico antes. Às vezes, você, a posteriori, detecta que uma comida fez mal, aí passa por um tratamento xamânico da pessoa, né? Que é o procedimento de extrair, sucção, que é bem clássico do xamanismo amazônico. Mas essa observação me fez só lembrar... Eu tenho a impressão de que uma questão assim muito... E eu não sei o quanto que isso diferencia o Alto Xingu de outros mundos amazônicos, porque eu acho que esse tema de feitiço, para usar esse termo, né, é pouco trabalhado na literatura. Eu, às vezes, tenho a impressão que tem muito mais do que se fala e tal. E no Alto Xingu, de fato, pode ser por espírito de porco que eu resolvi falar disso, mas também um pouco porque é um assunto que estava muito premente na literatura e na vida, mas ninguém tinha tido estômago para falar dele. É pesado, né? Mas que eu tenho a impressão que no Alto Xingu, bicho, né, para usar o termo, a tradução do português mais genérico que eles usam, espírito, essas coisas que fazem mal, é um mal mais controlável, assim. Esse negócio, gente é que pega lá. É diferente, assim. Não sei se o Araná concorda com isso, mas... então, é como se... É claro que as relações com a natureza, não é com a natureza, não, com andar, ir para a roça, todas as prescrições têm que ser seguidas, andar no mato, tudo isso envolve muitos perigos, é terrível. E tem que ser tratado também, e talvez o maior, como se diz, talvez o maior número de casos tenha a ver com isso, mas os casos mais graves sempre passam por um negócio. E muitas vezes, mesmo um caso de doença que envolve espíritos, ele tem um feitiço por trás, né? Então, parece que tem uma diferença assim de valor entre esses problemas lá, assim, e é muito dramático, é realmente uma coisa muito difícil de lidar para eles, né? Eu não sabia, essa coisa das bruxas da Idade Média, eu fiquei interessada, eu não conhecia. Eu acho que esse tema da divisão de gênero em torno do feitiço é um tema bem interessante, que eu saiba, né? Por exemplo, agora tem os casos de mulher xamã lá no Xingu, eu não sei se sempre teve, mas agora está num boom de mulheres xamã, até mulheres pajé, que o Ará estava contando, e boas, né? Só que eu sempre escutei e li também outras etnografias do Xingu, não tem mulher feiticeira. Assim, que saiba fazer, é verdade? Né? Então, assim, o que pode acontecer é uma mulher que seja mandante de feitiço. Então, quando aquele velho tinha medo da minha comida, eu não sei de quem que ele estava com medo exatamente. Mas ontem, também conversando com o Aranaco, ele me explicou que, eventualmente, essa comida oferecida ela pode ter sido enfeitiçada por um outro. Inclusive, a pessoa que oferece a comida ela pode ter sido paga para mediar a relação, né? Então, tem 1000 possibilidades. Não necessariamente o provedor é o enfeitiçador ou a pessoa mal intencionada. Às vezes, o feiticeiro só passou ali na casa em que a comida está sendo... Né, que você falou ontem, joga um negocinho ali e dançou. Então... muitas vezes eu tinha a impressão de que o destinatário da comida estava com medo, de fato, de quem mandou, da casa em que aquilo veio, mas não necessariamente é assim, né? É uma coisa tão direta.
Mas aí, bom, tem muita... Esse assunto rende, eu acho, sobre a questão de gênero, né? Mas tem essa... Eu acho que essa especialização, os homens fazem feitiço, mas tem uma outra coisa que não seria... Não é que os homens não falem tanto sobre feitiço, mas eu acho que, assim, a figura, as acusações são muitas vezes verbalizadas pelas mulheres. É como se coubesse a elas a parte da fala, de algum jeito. Não as acusações públicas e que tem por função fazer o feitiço parar. Porque quando você pensa que sabe quem é o feiticeiro, você vai para a praça, se a coisa chegou num nível muito grave, você vai para a praça e fala o nome, ou, sei lá, ameaça a pessoa mesmo sem nomear, e ela entende e tem que parar. Mas muito da conversa sobre feitiço que acontece na casa mesmo que não seja, de fato, uma conversa feminina, é tido como uma conversa feminina, como se coubesse as mulheres a falar. Então, acho que a divisão passa por aí também, mas aí esse assunto é longo. Bom, então nós vamos agradecer muito, Aranaco e Marina, por terem nos trazido 2 novos temas para esse grande painel, o sal, o feitiço, o envenenamento, né? Enriqueceu um lado da discussão que ainda não tinha chegado, e acho que ainda vai render muita conversa, pelo que eu estou sentindo, nos intervalos, né? Então, muito obrigada para os 2. Já vou convidar Valéria e Pedro para a gente dar continuidade ao painel. Muito obrigada.